Boa noite. Boa noite. Ministro da Justiça afirma que o governo do Amazonas sabia do risco nas cadeias, mas não pediu ajuda federal. Líderes da matança de presos do PCC são identificados. Dos 56 mortos, 30 foram decapitados. Ex-diretor revela que Odebrecht diminuiu as propinas para políticos pelo Caixa 2 e aumentou doações dentro da lei eleitoral. Hora de pesquisar. O material escolar está mais caro e com grande variação de preço para o mesmo produto. Venda de veículos novos cai 20% no balanço de 2016. É o quarto ano consecutivo de números negativos. Morre aos 88 anos a atriz Vida Alves, pioneira da televisão brasileira e militante da memória artística. Dentro do programa Cidade Linda, a Prefeitura começou a limpeza das pichações da Ponte Estaiada, na região do Brooklyn, zona sul da capital. O trabalho deve levar pelo menos mais 10 dias. O trabalho de limpeza da ponte seguiu durante toda a madrugada. Parte da via foi interditada e funcionários da Prefeitura usaram jatos de água para remover a tinta da estrutura, onde o acesso é mais fácil. E assim que o sol nasceu na capital paulista, uma imagem ficou mais clara e chamou a atenção. Lá no alto, a equipe de alpinistas trabalhava duro para remover as pichações. A limpeza é demorada, já que a tinta seca impregnou no concreto. Só para subir até o topo da estrutura, seguindo as normas de segurança, os alpinistas levam em média 2 horas. E lentamente, as marcas deixadas pelos pichadores vão desaparecendo. Os trabalhos de limpeza aqui da ponte devem demorar pelo menos 10 dias. E para tentar evitar que os pichadores voltem, está previsto também o fechamento do acesso ao mastro e ainda a instalação de câmeras de segurança e também de sensores na escadaria que leva ao ponto mais alto. Se a área for invadida, a Guarda Civil Metropolitana será avisada imediatamente. Tudo isso para preservar este cartão postal da cidade. Sai do nosso bolso, mais imposto, mais dinheiro nosso para limpar o que os outros estão fazendo sem o respeito que eles têm, né? A Ponte Estaiada, como é conhecida, tem mais de 138 metros de altura, o equivalente a um prédio de 46 andares. E liga a Marginal do Rio Pinheiros à Avenida Jornalista Roberto Marinho, na Zona Sul. A estrutura foi pichada pelo menos 3 vezes no último ano. Vários monumentos e prédios importantes da cidade já foram alvo dos pichadores. Isso é uma demonstração de falta de cultura, falta de educação. Só se vê no Brasil, não se vê em outros lugares nenhum do mundo. É muito triste, realmente. Entre eles, o Monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, em setembro do ano passado. No mesmo dia, a estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, também amanheceu pichada. Entre os prédios pichados estão o MASP, o Teatro Municipal e a Secretaria da Educação. Além de ser criminoso, é um ato totalmente desnecessário para a cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo ela é um reflexo no país. Então, a pessoa pegar e pichar um monumento como esse, que foi feito com tanto carinho para a cidade de São Paulo, é uma pessoa egoísta, no mínimo, para falar isso, além de ser um criminoso. No terceiro dia útil do mandato, o prefeito João Dória participa de evento com seu padrinho político, o governador Geraldo Alckmin. Eles firmaram um acordo para assistência social na capital. O convênio assinado hoje prevê o repasse de 84 milhões de reais do governo do estado para programas de assistência social da Prefeitura de São Paulo. O acordo já existia. Nós sempre temos parceria, independente de partidos políticos. Então nós já vínhamos fazendo e estamos reiterando agora. Novidade foi o evento. A agenda casada do governador e do prefeito no terceiro dia útil do ano parece apontar para 2018. É que se João Dória demonstrar sucesso na prefeitura, a dobradinha, vitoriosa nas urnas, pode aproximar Geraldo Alckmin da vaga de candidato à presidência da República pelo PSDB, a despeito de Aécio Neves e José Serra, os outros caciques tucanos que estão na disputa. Na cerimônia de posse no domingo, Dória voltou a lançar Alckmin ao posto. E hoje, o recado foi dado. Eles anunciaram que vão aparecer juntos muitas vezes mais.
E esta, minhas amigas e meus amigos que aqui estão, é a primeira de uma série de ações conjuntas do governo do Estado de São Paulo com a Prefeitura da capital de São Paulo. Prefeito e governador voltam a se encontrar daqui a 2 dias, na sexta, para um convênio na área da segurança. E depois, de novo, na segunda-feira, quando está marcada uma reunião no Palácio dos Bandeirantes, também com os secretários municipais e estaduais. Alckmin e Dória pretendem anunciar 10 áreas que serão prioridade nessa parceria deles. Aos jornalistas, o prefeito comentou sobre a nova regra que acaba de criar. Dória, que costuma acordar cedo, anunciou que vai multar os secretários que se atrasarem para eventos e reuniões. Até 15 minutos de espera, R$ 200. Atraso maior, R$ 400. Medida que, segundo Dória, já surtiu efeito. Isso é uma atitude bem-humorada. E hoje nós fizemos mais uma reunião de secretariado, foi a segunda reunião, fizemos segunda-feira, às 7h30 da manhã, às 6 da manhã estávamos na Avenida 9 de Julho, 7h30 começamos a primeira reunião, hoje foi a segunda, às 7h30, e olha, ninguém atrasou, 7h20 todos os secretários e secretárias estavam sentados na mesa, esperando o início da reunião, sem exceção. A regra foi apelidada de Lei Soninha, em referência à nova secretária de Assistência Social. Na segunda-feira, primeiro dia de trabalho, Soninha Francini chegou 40 minutos atrasada para um evento no qual Dória se vestiu de gari. A secretária considerou a regra justa. A ideia é que o dinheiro das multas seja doado a instituições de caridade. O corpo da atriz e escritora Vida Alves, de 88 anos, foi velado no cemitério do Araçá, centro de São Paulo, por parentes e amigos ao longo de todo o dia. A atriz, pioneira da TV brasileira, estava internada no Hospital Santa Maggiore desde o dia 28 de dezembro. Ela morreu de falência múltipla dos órgãos. O velório começou às 8 da manhã e durou o dia todo. A despedida foi cercada dos 2 filhos, 3 netos e 3 bisnetas que ela deixou. A vida mãe era uma mulher exigente, era uma mãe exigente. Passei muitos meses, às vezes em verão, estudando para compensar o que não tinha estudado durante o ano. A vida avó era uma manteiga, a vida avó só idolatrava os netos. E aí tem a vida bisa das minhas netas, então aí era um encantamento só. E foram muitas as homenagens que Vida recebeu dos amigos, das emissoras, de uma vida dedicada à teledramaturgia e à memória da televisão. Eu tive o privilégio de acompanhá-la alguns anos atrás, em vários pontos do Brasil, viajando bastante, inclusive até Portugal, levando exposição dos 60 anos de história da televisão brasileira, da telenovela. Eu fui juntinho dela, segui o caminho dela, porque ela é um exemplo, foi um exemplo de mulher. Ela preservava a história de todas as emissoras, ela tinha essa preocupação, mas ela tinha um carinho especial com a TV Gazeta. Ela sempre dizia do primeiro programa colorido, que foi o Vida em Movimento na TV Gazeta em 72, e que isso ninguém podia esquecer, porque a Gazeta era a casa dela. Para a atriz Laura Cardoso, Vida será sempre lembrada como uma pioneira que foi, mas também, acima de tudo, como uma boa amiga. Foi uma guerreira, tanto na vida como na profissão. Vida Alves estava internada desde a semana passada. Ela faleceu na noite de ontem no hospital quando os órgãos pararam de funcionar. Vida tinha 88 anos. Além da carreira de sucesso, ela deixa a ProTV, associação que fundou com outros pioneiros e profissionais da área, que funcionava como um museu dentro da casa dela. O museu não precisa ser só de tijolo, ele pode ser um museu virtual, que hoje em dia o mundo virtual chegou para ficar. Então vamos tentar fazer, esse é o objetivo, fazer coisas muito virtuais. No enterro, uma oração messiânica, um Pai Nosso e um aplauso emocionado. Não será o último. Há 2 anos e meio, o Jornal da Gazeta exibiu uma reportagem especial com Vida Alves. Naquele dia, nossa equipe foi recebida na casa dela, aqui em São Paulo. Em casa, ela manteve um verdadeiro museu que manteve viva a memória da televisão brasileira.
Foram 219 novelas, sem ser diárias e ao vivo, além de grandes teatros, não só da Tupi, de várias emissoras. Destaques na trajetória da atriz Vida Alves não faltam, a começar pela participação em 2 dos principais momentos da televisão: o surgimento da TV Tupi em São Paulo em 1950 e o comando do primeiro programa a ser transmitido em cores pela TV Gazeta em 1972. Natural de Itanhandu, em Minas Gerais, Vida se lembra de quando veio para São Paulo ainda criança e do primeiro emprego em uma novela de rádio. Foram muitos testes e rejeições que Vida se recusou a aceitar. Chorei, voltei, chorei, enchi. Aí eles me deram um papel de menino numa novela e eu fiz. Do rádio para as novelas da TV foi um pulo. Um tropeço, na verdade, que Vida não teve medo de encarar. A maior dificuldade é decorar. Decorar as falas foi só um detalhe. Desafio mesmo foi protagonizar o primeiro beijo da história da televisão na novela Sua Vida Me Pertence, em 1951, ao lado de Walter Foster. Eu encosto os meus lábios nos dela, aperto o braço e solto. E não tem ensaio, é isso que já está explicado aqui. Ah, é? Meu marido falou, então pode. Em 1964, Vida voltou a polemizar ao encenar com Jorge Agomide o primeiro beijo gay do teleteatro em A Calúnia. Será que eu sou sem juízo? Ainda não descobri. Mesmo com o fim de algumas emissoras da capital e a expansão das redes no Rio de Janeiro, foi em São Paulo que Vida quis ficar. Suas histórias, ao lado de grandes nomes da dramaturgia nacional, foram eternizadas nas paredes da Casa de Vida, a sede da ONG ProTV, criada pela atriz ao lado de pioneiros em 1995. Equipamentos, imagens, troféus, bibliografia e até figurinos compõem o memorial. Rádio, televisão, livros e um acervo de objetos e mais de 10 mil fotografias que contam a história da televisão brasileira. Se você acha que Vida Alves parou por aí, se engana. A atriz ainda tem mais um projeto para terminar. Tem este espaço, mas é um espaço grande para casa, mas pequeno para museu. Eu tenho na parede 350 fotos, que eu troco às vezes, mas eu tenho nas gavetas 10 mil. Eu sou uma pessoa do presente e, ao mesmo tempo, trabalho com o passado. O Museu ProTV fica na rua Vargem do Cedro, número 140, no Sumaré. Ele funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. As visitas são sempre agendadas e têm acompanhamento de um monitor. O ingresso custa R$ 5,00. Outras informações no site museudatv.com.br. Jovem é assassinada por ladrões que tentavam roubar a casa da família dela na Vila Sônia. Daniele Santos Gomes, de 30 anos, deixava o carro na casa dos pais quando foi rendida por uma dupla de assaltantes. Ela foi obrigada a entrar em casa e parentes dela também foram rendidos. Imagens de câmeras de segurança mostram os assaltantes chegando e fugindo cerca de 20 minutos depois. Segundo a polícia, Daniele pediu que os assaltantes não roubassem aparelhos eletrônicos da família e tentou desarmar um deles, que acabou atirando contra ela. Um irmão dela tentou ajudar e também foi baleado na perna. A facção Família do Norte, responsável pelos motins nos presídios de Manaus, tem ligação estreita com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, segundo informações levantadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Essa ligação já é conhecida há pelo menos 2 anos. Em Brasília, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo do Amazonas sabia do risco de fugas de presos no fim do ano. O ministro falou depois de uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. O encontro foi em Brasília. Ela deve viajar para Manaus amanhã para se reunir com os presidentes dos tribunais de justiça dos estados da região norte. Ontem, Moraes visitou os presídios onde aconteceram as rebeliões.
Há relatos do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas de que poderia haver essa fuga entre Natal e Ano Novo, fuga que efetivamente acabou ocorrendo. Foram mais de 2 centenas de presos que fugiram. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. O número de fugitivos citado pelo ministro é superior ao informado ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, no total, 184 presos escaparam. Alexandre de Moraes disse que a Polícia Civil vai apurar possíveis omissões das autoridades do Estado nos presídios. Se as armas entraram, houve falha na fiscalização daqueles que devem tomar conta da entrada do presídio. Se celulares entraram, também falha da administração do presídio. Se bebidas entraram, da mesma forma. Agora, não é possível estender essa responsabilidade para outras autoridades sem uma investigação. 8 presos responsáveis pelo massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou em 56 mortes, já foram identificados. Eles devem ser transferidos para presídios de segurança máxima. Outros nomes estão sendo apurados. O inquérito sobre o caso deve ser terminado em 30 dias. Entre domingo e segunda-feira, 4 presídios tiveram rebeliões em Manaus. 4 presos foram mortos na unidade prisional de Puraquequara e outros 56 executados no complexo penitenciário Anísio Jobim. Pelo menos 30 foram decapitados. Segundo o secretário de Segurança do Amazonas, Sérgio Fontes, integrantes da facção criminosa Família do Norte ordenaram as mortes de membros do PCC e de presos acusados de estupro. Depois das execuções, os detentos do PCC foram separados dos da Família do Norte. Hoje, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, disse que não há relação da rebelião no Compage com as ações contra o PCC em São Paulo. Foi no estado de São Paulo que nasceu a facção criminosa. Recentemente, líderes do grupo foram transferidos para cumprir regime disciplinar diferenciado em presídios de segurança máxima. Aqui nós tivemos, há mais de um mês atrás, em razão de advogados que estavam levando informação, uma ação policial feita junto com o Ministério Público e prendemos dezenas de pessoas. E pegamos alguns líderes de organização criminosa e transferimos para regime disciplinar diferenciado e penitenciário de segurança máxima. E não teve nada. Isso faz mais de um mês atrás. Então eu não vejo relação entre uma coisa e outra. Na Itália, o Papa Francisco lamentou as mortes no Amazonas. Ele expressou preocupação com o massacre e pediu que as condições de vida dos detentos sejam dignas. O líder da Igreja Católica também pediu orações pelos mortos, seus familiares, pelos presos e os que trabalham no complexo penitenciário Anísio Jobim. A ONG Human Rights Watch também se manifestou e disse que o governo brasileiro precisa tirar das mãos das facções criminosas o controle das prisões. Nas Filipinas, combatentes de um grupo rebelde muçulmano atacam uma cadeia e libertam mais de 150 pessoas. O ataque foi lançado por homens do grupo rebelde muçulmano mais forte das Filipinas e com o qual o governo tinha iniciado negociações de paz. O tiroteio durou 2 horas. Um policial morreu. As autoridades afirmam que a ação foi uma operação de resgate de combatentes do grupo. Antes do ataque, tinha 1.500 presos na cadeia. Pelo menos 150 aproveitaram a confusão e empilharam camas para escapar. A região de Mindanao, no sul das Filipinas, sofre há décadas com ações armadas de separatistas muçulmanos e grupos criminosos. Alguns deles se ligaram ao Estado Islâmico. Hoje nós tivemos um dia mais nublado aqui em São Paulo, mas com o mesmo calorão. O tempo ficou abafado, com termômetros de novo passando dos 30 graus. Pois é, fez 31 essa tarde. O tempo ficou bem estável, com pancadas de chuva em alguns pontos da cidade. Como será que fica o tempo amanhã? Vamos aos detalhes da previsão. Na maior parte do país, a previsão ainda é de muito sol, calor e pancadas de chuva a partir da tarde. Só nessa área clara, que pega desde o litoral capixaba, norte de Minas, até quase todo o Nordeste, é que o tempo fica ensolarado, sem nenhuma gota de chuva.
Já na região sul, uma frente fria avança lentamente sobre a costa e mantém o tempo bem estável, com chuvas mais intensas no sul e oeste do Rio Grande do Sul. Mesmo com a chuva, faz até 32 graus amanhã à tarde na capital gaúcha. Já em Florianópolis, pode chegar a fazer até 37 graus. Em BH, 32, em Aracaju, 31 graus e a capital mais quente vai ser o Rio de Janeiro, com um calorão na casa dos 40 graus. Para o estado de São Paulo, a previsão continua sendo de sol e tempo abafado. Por causa do calor e da umidade elevada, a nebulosidade vai aumentando no decorrer do dia e entre a tarde e a noite ocorrem pancadas de chuva que podem vir em forma de temporais. O calor é generalizado. Faz até 33 graus amanhã em Presidente Bernardes, 35 em Votuporanga, no centro-norte máxima de 31 em Franca e de 33 em Ribeirão Preto e na costa do estado, calor na casa dos 34 graus em Santos. Para a capital paulista está previsto um dia de muito calor com risco para temporais a partir da tarde. Nessa quinta-feira, mínima de 21 e máxima em torno dos 32 graus. Na sexta, quase nada muda e as temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. E o fim de semana começa um pouco mais fresquinho, com máxima prevista de 29 graus no sábado. O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Trípoli, defende que Rodrigo Maia assuma a candidatura para a reeleição. De acordo com o deputado tucano, é natural que a sigla caminhe com o atual presidente da casa se ele confirmar que vai mesmo entrar na disputa. Hoje, Maia se reuniu com o presidente Michel Temer. Oficialmente, o tema da reunião foi a dívida dos estados e reformas em tramitação no Congresso. Temer tem dito que não vai apoiar nenhum candidato à presidência da Câmara. O grupo que reúne mais de 200 deputados. Este bloco parlamentar pretende lançar um candidato na disputa. Entre os cotados estão o líder do PSD, Rogério Rosso, do Distrito Federal, e Jovair Arantes, do PTB de Goiás. O Centrão alega que as regras da Câmara não permitem a reeleição do presidente da casa dentro de uma mesma legislatura. Maia se defende, diz que pode se candidatar por exercer atualmente o mandato tampão, já que foi eleito para concluir o mandato de Eduardo Cunha, que renunciou à presidência da casa em julho. Delator afirma que a propina da Odebrecht virou doação oficial. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo o jornal, entre 2010 e 2014, a empreiteira começou a mudar os métodos de pagamentos de propina a políticos e passou a recorrer a doações declaradas à Justiça Eleitoral. A Folha aponta que na delação que fez a Força-Tarefa da Lava Jato, o ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, listou pagamentos no valor total de R$ 26.600.000 via Caixa 2 em 2014. Em 2010, o montante era de R$ 42.300.000, valor corrigido pela inflação até 2014. Já em doação eleitoral, Melo Filho declarou R$ 680.000 em 2010. Em 2014, o montante ficou em R$ 9.800.000. O aumento das doações oficiais apontadas por delatores da Odebrecht bate com os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, empresas do grupo doaram um total de R$ 15.700.000 a candidatos, comitês de campanha e partidos em 2010. Nas eleições de 2014, o valor sobe para R$ 88.900.000. 77 executivos da Odebrecht fizeram acordo de delação. Os documentos estão numa sala-cofre no Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro, o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki, deve decidir quais delações serão homologadas. A partir daí, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, poderá pedir inquéritos contra autoridades citadas nas delações da empreiteira. Entre os nomes que aparecem estão os do presidente da República, Michel Temer, do PMDB, e dos ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, além dos ministros José Serra, do PSDB, Eliseu Padilha, da Casa Civil, e o secretário Moreira Franco, ambos do PMDB, e os ex-ministros Gedel Vieira Lima, também do PMDB, e os petistas Antônio Palocci e Guido Mantega. Todos os citados negam qualquer irregularidade. No Equador, a justiça proibiu o governo de contratar a Odebrecht.
A empreiteira é investigada no país, acusada de pagar 33 milhões e meio de dólares de propina a funcionários públicos. O Equador é o terceiro país na América Latina a vetar a empreiteira em obras públicas. Em dezembro, o Peru e o Panamá decidiram tomar medidas semelhantes. Em acordo de leniência fechado com a Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, o grupo Odebrecht admitiu que pagou 1 bilhão de dólares de propinas em 12 países. Só no Brasil foram 599 milhões de dólares. Depois do Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal deve lançar seu programa de demissão voluntária. Pelo projeto do banco, até 10 mil funcionários podem aderir ao plano, que deve ser direcionado àqueles que já estão em idade de se aposentar, mas continuam trabalhando. O programa deve ser aberto até o final deste mês, mas ainda precisa do aval do Ministério do Planejamento. Atualmente, a Caixa tem cerca de 95 mil funcionários e mais de 3 mil agências. A crise econômica continua atingindo o setor automotivo. As vendas de veículos novos no Brasil caíram pouco mais de 20% no ano passado na comparação com 2015. Os dados foram divulgados pela FenaBrave, que é a Federação Nacional dos Distribuidores. Segundo a entidade, este é o quarto ano consecutivo de queda nas vendas. No ano passado, foram emplacados pouco mais de 2 milhões de veículos, entre os chamados comerciais leves, caminhões e ônibus. É o número mais baixo desde 2006. A FenaBrave atribuiu o resultado ruim à crise e à baixa na aprovação de compras por financiamento. As crianças e adolescentes ainda estão em férias, mas é nesta época do ano que os pais começam a comprar o material escolar. E é bom ficar de olho aberto porque o Procon identificou variação de mais de 400% no preço do mesmo produto. Uma das primeiras despesas para o bolso já chegou, a compra do material escolar. Nesta rede de lojas, vale aproveitar o desconto. O pacote da marca Famosa, com 12 lápis de cor, está mais barato que o da marca comum. Quer ainda mais desconto? Lembra aquele caderno velho? Cada quilo de papel vira crédito de R$ 1,50 na compra de cadernos novos ou de um pacote pequeno de papel sulfite. Estas folhas elas vão para reciclagem, né? São enviadas para cooperativas. Foram 80,4 toneladas no ano passado e esse ano a empresa espera arrecadar 100 toneladas. Para este ano, o Procon de São Paulo pesquisou 214 itens da lista de material escolar em 10 lojas aqui da capital e constatou um aumento médio de 12,97%. As lojas de comércio popular, como esta aqui na rua 25 de março, já estão com os corredores lotados. Isso porque ainda tem muita gente que só começa as compras de material escolar na segunda quinzena de janeiro. A aposta dessa rede de lojas é aumentar o faturamento em 9%. Para o consumidor, vale a boa e velha estratégia de pesquisar antes de fechar a conta. A cola em bastão de 10 gramas, por exemplo, sai a 60 centavos da marca comum e a R$ 13,90 da marca Famosa. Canetinhas com 12 unidades têm pacote a R$ 1,99 e assim com personagens a quase R$ 10. E olha que deixar os filhos em casa para evitar gastos extras não tem sido a opção para muitos pais, como a Renata, que foi em busca de cadernos com a filha Laura e uma amiguinha, a Maria Luísa. São 9 unidades para cada uma. As capas, os adesivos, dentro do caderno também é muito legal, os desenhinhos que ficam lá dentro. Eu só deixo escolher o caderno, né? Então o resto tudo eu compro do meu gosto, do meu bolso, do meu jeito, né? O que o meu bolso pode pagar. Problemão para quem tem uma lista gigante, igual a da Zeli. Tem muito mais que o ano passado, tem bastante coisa. Como estão os preços? Nossa, tá bem salgadinho. Sorte de quem consegue aproveitar o material do ano passado. Estojo, dicionário, tesoura, algumas coisas a gente está reaproveitando sim. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No Brasil, já chegaram a ser vendidos 3 milhões e 900 mil veículos por ano. Foi lá por volta de 2013. Era provavelmente um exagero, mas talvez 3 milhões por ano, talvez não fosse demais. No ano passado foram vendidos apenas 2 milhões de veículos, incluindo carros, a maioria veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. Só no ano passado, a queda nas vendas foi de 20%, como a gente viu, disse hoje a FenaBrave, a Associação dos Revendedores.
Mesmo assim, a coisa despiorou um pouco ao longo do ano. Lá pelo meio de 2016, a queda anual nas vendas andava pela casa de 29%. Hoje, a indústria brasileira tem capacidade de fabricar mais de 5 milhões de veículos, ou cerca de 4 milhões e 600 mil carros de passeio. Está fabricando 2 milhões e 100 mil veículos. Mais da metade da indústria está desocupada. Como se sabe, a indústria de veículos é muito importante. Parece não empregar muita gente, 123 mil pessoas na montagem dos carros. Mas só nas revendedoras são quase 400 mil empregos. Nas fábricas que fornecem peças e materiais para as montadoras, outras centenas de milhares. É um negócio gigante e central na economia brasileira. Se vai mal, muita coisa outra vai mal. Está se recuperando? Como dissemos, ainda não. Está despiorando. Isso quer dizer, as quedas nas vendas e na produção estão menores, cada vez menores. Se continuarem nesse ritmo, a partir da metade do ano, deixam de cair. Segundo a FenaBrave, as vendas devem aumentar mais de 2% este ano. Tomara. No ano passado, as montadoras e revendedoras erraram feio suas previsões. Infelizmente, estavam muito otimistas. Dá para ser mais otimista neste ano? Talvez um pouquinho mais. A inflação está caindo e comendo menos os salários. As taxas de juros vão cair bem. Não é lá grande coisa, mas pelo menos deve ser o bastante para fazer com que a economia pare de encolher depois de 3 anos de sangria horrenda. Boa noite. Autoridades da Turquia prendem mais pessoas supostamente ligadas ao Estado Islâmico e dizem que identificaram o autor do massacre na boate de Istambul, mas ainda não divulgaram o nome nem a nacionalidade. O ministro das Relações Exteriores informou que a casa onde o suspeito morava foi vasculhada e os investigadores tentam descobrir se ele teve ajuda de cúmplices. Ontem, o atirador chegou a ser identificado como Laki Mashrapov, de 28 anos, do Quirguistão. Hoje, mais 20 pessoas supostamente ligadas ao Estado Islâmico foram detidas para interrogatório. Ao todo, 36 pessoas já foram presas. O autor do massacre continua foragido. No primeiro discurso depois do atentado que matou 39 pessoas, o presidente Tayyip Erdogan disse que o massacre na Boate Reina teve como objetivo dividir a sociedade turca. Justiça de Israel condena por homicídio um soldado que matou a tiros um agressor palestino imobilizado. O julgamento do sargento de 20 anos começou em maio. No veredito, a juíza disse que ele matou o palestino por vingança, depois do agressor ter esfaqueado outro soldado. A sentença ainda não foi anunciada. O sargento pode receber até 20 anos de prisão. O caso aconteceu em março do ano passado em Hebron, na Cisjordânia, e foi gravado por ativistas dos direitos dos palestinos. O soldado atirou e matou o palestino que estava caído no chão. A corte rejeitou o argumento de que o sargento agiu em legítima defesa, pensando que o palestino tinha um cinto explosivo. O julgamento dividiu a opinião dos israelenses e levantou a questão do respeito aos valores éticos do exército em meio aos frequentes ataques palestinos. Um trem de passageiros descarrila em Nova York e deixa mais de 100 feridos sem gravidade. O acidente foi no horário de pico da manhã. O trem estava em velocidade baixa ao se aproximar do terminal Atlantic, no centro do Brooklyn, e descarrilou ao bater numa barreira de proteção. Os bombeiros informaram que mais de 100 pessoas ficaram feridas, mas que não há casos graves. Os 2 primeiros vagões foram danificados. Ainda não se sabe o que provocou o acidente. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o sociólogo e professor de Sociologia da USP, José de Souza Martins. Nós vamos conversar sobre as perspectivas para o Brasil neste ano que está começando. Em primeiro lugar, professor, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Obrigado, é um prazer. Nós saímos de um ano muito turbulento, muito agitado e entramos num ano que, na sua opinião, vai ser diferente? Não, ele não vai ser diferente. Nós nem saímos do ano de 2016, né? Eu acho que a coisa vai se estender ainda durante muito tempo. Há muita incerteza no panorama político brasileiro, no panorama econômico, no panorama social, se você pensar desemprego, conflito, tensão, criminalidade, etc. Então o cenário realmente não é bom. Eu acho que não. O que seria necessário para se conseguir ter um ano menos turbulento?
Bem, se eu tivesse a informação correta, eu seria candidato a presidente da República. Só que eu não tenho um partido para isso. Isso é fácil. Não, a gente cria um, né? Eu acho que uma coisa que me chama atenção, e acho que chama atenção de pessoas como você, que é jornalista, é o maior protagonismo da sociedade. Eu acho que nós estamos muito presos ao Estado, cobrando do Estado, rejeitando o Estado. O Estado virou o satanás da sociedade brasileira. A sociedade tem que ter mais protagonismo, né? Ela tem tentado as manifestações de rua, etc. Eu acho que a sociedade tem que encontrar a saída. Eu me lembro no caso da crise dos anos 70 na Itália, que se imaginava que a Itália estava afundando por causa do desemprego e tal. De repente a Itália se recupera. Por que ela se recuperou? As pessoas recuaram para o conhecimento artesanal que elas tinham, pré-industrial, mobilizaram esse conhecimento e criaram fabriquinhas de fundo de quintal, uma série de iniciativas que manteve o fluxo de renda e recriou os empregos, né? Nós podemos fazer coisas parecidas. Agora, o senhor disse que o Estado é o satanás. O senhor acha que essa é uma visão errada da sociedade ou é uma visão correta? De fato, nós temos instituições que deveriam ser reformadas ou a sociedade está querendo demais? Não, eu acho que as instituições têm que ser profundamente reformadas. Elas são defeituosas, são arcaicas, né? Mas a gente, apesar de saber disso, a gente fica imaginando que elas vão resolver os nossos problemas. Nós temos que resolver primeiro o problema delas, ou seja, reformá-las, alterá-las, modificá-las, fazer uma grande reforma política no Brasil e a partir daí a gente pode cobrar do Estado com mais eficácia, vamos dizer. Mas o senhor vê possibilidade de uma reforma política no Brasil feita pelo parlamento que aí está? Pois é, eu não vejo. O senhor já viu alguém fazer reforma de alguma situação que tenha privilégios? Não, eu não vejo. Não existe isso? Não. Então, como seria? Esse é o nó. Né? Nós não faremos uma revolução. Nós não somos desse ramo, não temos tradição nesse sentido. Uma revolução resolveria o problema, de um jeito ou de outro. Nós não vamos fazer a revolução. Encarregamos as mesmas pessoas que estão sendo acusadas de fazerem as reformas que o país precisa. E elas vão empurrando, nós estamos num impasse, sem saber onde vamos parar. Quer dizer, qual vai ser a saída, ninguém sabe. Agora, o senhor disse que as instituições estão desacreditadas, mas tem uma instituição do Estado, que é o Judiciário, que está sendo endeusada, ao contrário da satanização das outras instituições. É bom que uma instituição seja endeusada, como está sendo? Não é bom de jeito nenhum, né? O Judiciário tem que cumprir as funções que são as funções de Estado, fazer justiça. Isso de querer ser protagonista, ser herói, ser líder messiânico, que parece que é uma tentação bem brasileira, isso não vai ajudar em nada. Vai empobrecer, inclusive, o papel que o Judiciário tem tido e deve continuar tendo, no sentido de apurar as irregularidades, a corrupção e tudo isso, que é apenas parte do enorme problema que nós temos. Agora, o Judiciário não falhou nessa crise, porque o Judiciário, como o senhor disse, deveria julgar e punir culpados. Como é que nós temos uma crise, uma corrupção tão avassaladora e o Judiciário até hoje não percebeu que havia essa crise? Provavelmente sim. Eu acho que houve uma mudança na composição demográfica dos funcionários do Estado brasileiro, não só do Judiciário. Eu acho que a geração que está aí, incluindo a do Judiciário, é a geração que passou pela ditadura, pela resistência à ditadura, por uma politização única e nova na sociedade brasileira. Quer dizer, a população são funcionários menos propensos à conivência com o caráter clientelístico do Estado brasileiro. Quer dizer, é um pessoal que é capaz de se indignar, é evidente que é capaz também de fazer algumas bobagens, como de se apresentar como herói nacional, etc., que isso não é bom. Mas por que esse caráter inovador dessa geração que está no Judiciário não se refletiu, por exemplo, nas urnas? Por que nós continuamos elegendo políticos que são fisiológicos, corruptos e só defendem o seu interesse? Porque as leis e as instituições foram feitas a favor deles, né? Você vê que nós temos um elenco de partidos políticos
que é antipolítico por excelência. Você não sabe quem está escolhendo. Você não está escolhendo doutrina, você está escolhendo pessoas, eventualmente, ou nomes, né? Porque com esses nomes engraçados, os chamados nomes de urna, as pessoas votam naquele nome engraçado. Bom, elegemos a presidente Dilma, quem votou contra ela também a elegeu. Elegemos a presidente Dilma, que contratou, que nomeou, pode ser até usado o termo contratou, um banqueiro para o Ministério da Fazenda. E depois o PSDB votou contra todas as medidas que ele condenava, ele votou a favor, justamente para atrapalhar o governo do PT. Quer dizer, a questão partidária aí foi para o espaço faz tempo. Há muito tempo, Esse é um problema que, enfim, o eleitorado brasileiro, que é quem elege essas figuras, é um eleitorado partidarizado, mas não politizado. Esse é um problema seríssimo no Brasil. É uma coisa na qual os partidos políticos apostam. A função dos partidos políticos no Brasil não é politizar a população brasileira. É conquistar voto. É ter voto para continuar com as suas mordomias, as suas vantagens, etc. Como é que se politiza uma sociedade, na sua opinião? Primeiro, você precisa ter lideranças, você precisa ter um pensamento social e político consolidado, que nós não temos há muito tempo. Hoje você tem igrejas fazendo política partidária, o que não tem o menor cabimento. Você tem clube de futebol se lançando como partido político, o que também não tem cabimento, né? Muita gente contribuiu para isso. Eu me lembro que o general Golbery do Couto Silva, que foi o ideólogo da ditadura militar, fazendo uma conferência que está publicada na Escola Superior de Guerra, foi justificar a abertura política. Por que tem que fazer abertura política no Brasil? Não é por nenhum motivo democrático. É que a política tinha saído do eixo da política. Quer dizer, as igrejas estavam fazendo política partidária. A Guerra Fria estava fazendo política partidária no Brasil. O povo brasileiro não estava fazendo política partidária. Então, abrir era uma maneira de permitir que os verdadeiros partidos políticos surgissem. Não surgiram, né? Apenas se reforçou o fato de que nós somos vítimas, continuamos sendo, da política de clientela, etc. Mas a ditadura contribuiu para isso poderosamente, claro, fazendo perseguição política, calando a boca das pessoas. Na universidade não se faz mais política, aqui foi um lugar em que já se fez política. Claro. Né? Não se faz mais política no verdadeiro sentido da palavra. Existe partidarização, conflitos até violentos entre grupos, etc., mas não se chega... Nós estamos perdidos, esse é o cenário que eu estou vendo. Ou há um choque aí na opinião pública e as coisas que nós acordamos, ou nós vamos ter muitos problemas, não só em 2017, mas 2018, com certeza. A questão é que esses choques que vêm numa situação como essa quase sempre são autoritários, né? Esse é o problema. Isso é coisa que ninguém quer, né? Vamos bater na madeira aqui para encerrar a entrevista. Então, porque a madeira está aqui. Professor, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Gazeta. Muito obrigado. Estela. O Museu Catavento, na capital paulista, tem uma programação especial para as crianças nessas férias. As atrações são variadas. A garotada pode visitar as exposições como a de brinquedos antigos e participar de atividades educativas. E os pais têm a oportunidade de reviver emoções do passado. Férias te deixam de cabelo em pé? Hoje é a vez dos filhos. Bastante, viu? Que a gente não sabe nem o que fazer mais com esse tempo todo em casa. No Museu Catavento, ciência é diversão. Uma fórmula perfeita para tirar celular e tablet da mão da meninada. A experiência ela é mais forte do que um tablet, do que qualquer coisa que esteja na mão dela. Aqui você só precisa quebrar a cabeça ou ser o gênio das férias, se você quiser, e por puro divertimento. É que além das atrações fixas, também tem atividades exclusivas para esse período de férias e que só vão até o final do mês. E aí vai ter gente correndo, literalmente, para aproveitar. Nessa exposição, com brinquedos clássicos dos anos de 1980, o Autorama gigante é o mais concorrido. As crianças adoram, principalmente aquelas com mais de 30 anos. Vontade de ter um para me brincar toda hora, porque isso daqui é um sonho de toda criança, né? E o que achou? Muito legal. Curti. A gente está adorando, porque é interativo, né? E tem muita coisa do nosso tempo.
tem a sessão já tive, porque todo adulto que passa aqui olha e fala, já tive. Remeteu à minha infância e é uma coisa que hoje em dia ela não vive, até porque é mais difícil hoje em dia. Alguns jogos que fizeram a cabeça de gerações passadas também têm sua chance por aqui. O Luigi e a Ariela precisaram pedir ajuda, afinal, ser analógico virou um novo de novo. Não sabe jogar esse jogo, porque nunca viu, né? Um palpite aqui, uma ajudinha dali e finalmente eles podem dizer para todo mundo que sim, já encararam o jogo da adivinhação. Foi fácil ou não? Não, não foi fácil escolher as perguntas. 250 instalações são fixas no Catavento, que reabriu essa semana. Algumas repaginadas, como o Super DNA, que desce do teto e mostra como somos parecidos de perto. Mas aqui, a interação é a alma do negócio e nisso, a oficina de terrário é infalível. Eu fiz um terrário. O que é um terrário? É uma planta que fica dentro de um pote que ela vai fazendo a água chover dentro do pote. Não abre mais o pote, então? Não pode abrir o pote. Até jurou que não vai mais abrir. É, eu jurei. O Museu Catavento fica no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro II, centro de São Paulo. As visitas podem ser de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 6. E você vai ver a seguir, o Barcelona admitiu que violou regra da FIFA para contratar Neymar. E a Chapecoense anuncia reforços. Novos jogadores vão compor o time principal. Atenção, rasga preço na Veste Casa. Começou o rasga preço da Veste Casa. Tem tudo para vestir a sua casa com preço de fábrica. Luciano, chega aí, vai. Só quem fabrica pode ter preço assim. Kit Bolcha Casal 3 peças custava 100. Agora só R$ 59,99. R$ 59,99 cada. Edredom ou cobre-leito Queen por apenas R$ 59,99. Apenas R$ 59,99 cada. Aproveite o rasga preço Veste Casa. Só amanhã na Veste Casa. Corre! Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. 13 de outubro de 1977. Eu diria que esse momento foi um momento histórico. Depois de quase 23 anos sem títulos, houve um desmanche total na equipe, a gente estava se reformulando também. O Corinthians vence o Campeonato Paulista. Esperança do corintiano, Básico recebe de cabeça, tentou, bateu na trave, de cabeça pra dentro do zagueiro, Basílio chutou, gol! Mas existe um Basílio antes do gol e depois do gol, né? Neste domingo, 9 da noite. Esses 3 jogos aí com o Corinthians não foi fácil, não. Mesa Redonda Especial Corinthians 77. E agora as notícias do esporte, com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Em áudios publicados hoje, o presidente do Barcelona admitiu à justiça espanhola que firmou o contrato com o atacante Neymar antes do prazo mínimo estipulado pela FIFA. Que imbróglio, hein, Celso? Pois é, está se confirmando aquilo que todos já suspeitavam. E que o Santos alega, né? Sim, as declarações favorecem o Santos, inclusive, que move na FIFA um processo contra o Barcelona por aliciamento do jogador e injeta mais polêmica sobre a final do Campeonato Mundial de Clubes de 2011, quando o Neymar já teria entrado em campo compromissado com o clube espanhol.
Pelas regras da FIFA, um clube de futebol não pode fechar contrato com qualquer jogador que esteja há mais de 6 meses de encerrar o vínculo com outro time. Mas, no depoimento dado à Justiça Espanhola em julho de 2014, Josep Maria Bartolomeu e o antecessor dele, Sandro Rosselli, admitiram que firmaram um pré-acordo pelo passe de Neymar em 6 de dezembro de 2011, mediante o pagamento adiantado de 10 milhões de euros. O vínculo de Neymar com o Santos iria até agosto de 2014 e, portanto, o acordo foi feito mais de 2 anos antes, o que configurou violação das regras internacionais de transação de atletas. A data de fechamento do acordo com o Barcelona foi 12 dias antes da disputa do Mundial de Clubes de 2011, em que o Santos perdeu de 4-0 do time de Messi, com o Neymar absolutamente apagado em campo. Oficialmente, a transferência do atacante brasileiro para o time catalão aconteceu em 2013, por 40 milhões de euros. Mas agora o Santos e o Grupo DIS pedem na FIFA reparações financeiras em virtude do acordo antecipado em segredo, que, segundo os dirigentes do Barça, teria tido a anuência do ex-presidente santista Luiz Álvaro, morto no ano passado. Bom, Celso, esse 4-0 do Barcelona, você lembra bem desse jogo? Eu lembro. Uma aula de futebol. Uma aula de futebol que não deve ser jogado como o Santos jogou. E o Neymar fez palhaçada, está se comprovando agora. Ele estava completamente morto em campo. É, no mínimo, antiético. Né? Você tem, dia 6 de dezembro, afinal foi alguns dias depois, sei lá, uma semana depois. E você entrar contra um time numa final de Mundial de Clubes, já tendo recebido ou assinado para receber 10 milhões... Você nem vai tocar na bola para não se machucar, é legal. Né? E não, e se fosse algo transparente, olha, assinamos com o Barcelona, pode até acontecer, firmar um contrato que a gente não vai desculpar. Pois é. Só para arredondar, o Santos realmente, o pai do Neymar realmente tinha uma carta do presidente do Santos na época autorizando uma negociação. Mas abrir conversa é uma coisa. Receber dinheiro e firmar contrato é outra coisa. Bom, vamos falar um pouco da Chapecoense, porque o time principal anunciou hoje os 3 primeiros reforços para a temporada 2017. Os novos jogadores foram apresentados nesta tarde, chegam para reforçar uma equipe que ainda sofre a dor da perda de 19 atletas no acidente da Colômbia e tem uma série de competições pela frente, em especial a Libertadores América. Fazer um positivo aí. Ressurgir para o futebol, né, que eu vinha no momento... Quando eu fui embaixo em 2014, eu consegui dar esse renascimento e hoje eu venho aqui com esse grande objetivo de ajudar a Chapecoense nessa reformulação. Felizmente esse ano deu certo e eu vou poder representar muito bem a Chapecoense e honrar os que se foram. Dizer que estou muito contente e vou procurar retribuir todo o esforço que fizeram e pode contar comigo, ao torcedor, à diretoria, a cidade de Chapecó que trouxeram um cara que vai vir para contribuir com todos. Celso, você acredita que o time consiga se recompor com força para competir? É difícil, né? Difícil, né? Muito difícil. O time que nos deixou já estava entrosado, era um trabalho de que vinha já há um bom tempo, estava numa final continental, tinha feito um bom campeonato brasileiro. Era outro time, né? Era outro time. Quer dizer, a Chapecoense agora vai ser reconstruída, os jogadores estão chegando agora até ganhar. E ainda não são grandes nomes, são nomes discretos do futebol brasileiro, nada muito bombástico. E tem um longo trabalho pela frente. Em primeiro lugar, montar o time, depois que ele ganhe entrosamento, que ele ganhe um padrão tático, isso vai levar um tempo. Temo até pelo futuro da Chapecoense, porque não vai ser fácil, não. E vai custar caro, né? Sem dúvida. Bom, na Copinha, os meninos do São Paulo estrearam com goleada ontem à noite, hein, Celso? Os garotos da base do Tricolor, que ganharam 12 títulos no passado, ou melhor, no ano passado, fizeram 6-0 no desconhecido Genos, da Rondônia. A Arena Capivari recebeu um público abaixo do esperado para ver o time sensação nas categorias de base em 2016. O Sub-20 do São Paulo fez a estreia na Copinha contra o modesto Genos de Rondônia. Logo aos 3 minutos, o goleiro Gabriel falhou na cobrança de tiro de meta. Matheus Friso aproveitou e abriu o placar. 1-0 São Paulo. O tricolor ainda perdeu diversas chances antes de fazer o segundo. A zaga do Genos falhou feio e Matheus Friso, sempre ele, completou. 2-0.
Matheus Lu, em jogada individual, foi derrubado na área. Pênalti que o zagueiro Militão bateu com categoria para fazer o terceiro gol do tricolor. O quarto aconteceu no finalzinho da primeira etapa. Heron recebeu livre e escolheu o canto com tranquilidade. Heron, logo aos 2 minutos do segundo tempo, recebeu livre e fez o quinto. Tava fácil demais. Contra-ataque para o São Paulo. Após a troca de passes, Giovani soltou a bomba e ampliou a goleada. São Paulo 6, Geno 0, placar final. Genos de Rondônia. De Rondônia. Da Rondônia. Você tinha falado da Rondônia? Não, mas é de Rondônia. Tá bom. Obrigado, Boa noite, Celso. até amanhã. Até amanhã. Estela. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Nós voltamos amanhã, às 7 da noite. Boa noite e até lá. Zé Armando Vanucci comanda o Todo Seu. Logo mais, 10h30 da noite.